Olá, alunos da disciplina Eletricidade e Instalações. Bem-vindos a essa aula. Dando continuidade ao assunto da aula anterior, hoje nós vamos concluir a análise nodal, ou análise de nós, aplicados a circuitos de corrente contínua. A ideia é avaliar agora circuitos que apresentem também fontes de tensão, porque como nós vimos na última aula, os circuitos que nós trabalhamos tinham apenas fonte de corrente. Com a presença da fonte de tensão, alguns pequenos detalhes vão mudar, né, quando ela aparece no circuito, e a gente tem que ficar de olho nisso. Então, só recapitulando, esses slides aqui são os mesmos também da aula passada. E aí eu falei com vocês que a análise nodal é uma das 3 análises que a gente pode utilizar para resolver circuitos elétricos com uma ou mais fontes. E, de maneira geral, ela é interessante quando a gente tem uma quantidade pequena de nós. E aí a quantidade de variáveis também vai ser menor. Lembrando que para cada nó com potencial desconhecido, nós teremos uma equação. Então, o sistema de equação fica reduzido quando a quantidade de nós também é reduzida. Daí a vantagem de se aplicar essa análise. E aí, como nós vimos, um dos nós recebe o potencial de 0 volts, que é o terra, enquanto os outros nós que têm potenciais desconhecidos vão ser analisados. Igual nesse exemplo aqui, nós temos este nó aqui, lembrando, né, o nó é aquele elemento do circuito que faz a conexão de vários elementos. Né? Então, se eu pegar aqui as fontes de corrente e os resistores estão conectados a um nó. O mesmo vale para esse segundo ponto aqui. E aqui embaixo nós temos um ponto que conecta corrente, a fonte de corrente, o resistor R1 e o resistor R3. Então, isso aqui é um nó. No exemplo da aula passada, algumas pessoas ficaram em dúvida aí como que eu identifico a quantidade de nós. Então, aqui acho que está bem direto, né, nesse exemplo. Mas é só pensar o seguinte, se entre dois pontos do meu circuito eu não tenho nenhum elemento, igual que eu só tenho um condutor, né, um fio ligando dois pontos, aqueles dois pontos ali representam o mesmo nó. O potencial elétrico é o mesmo. É só imaginar o seguinte, né, se alguém colocar a mão aqui ou aqui, o choque é o mesmo, né, porque a diferença de potencial de um ponto para o outro é zero. Então, toda essa parte de baixo aqui é um nó. E nesse caso aqui ele foi colocado como nó de referência. Ele tem o símbolo do terra. Temos aqui o nó V1 e o nó V2. Temos equações para o nó 1 e para o nó 2. Né? O nó de referência não entra, porque ele já tem 0 volts, já é conhecido. Então, só relembrando, essas equações aqui são de acordo com a lei de Kirchhoff das correntes. Elas relacionam as correntes que entram e que saem do nó. Depois que a gente tiver adotado o sentido das correntes, de acordo com o que a gente escolheu, né, nos elementos, só para a fonte de corrente que isso já é mais direto. A gente escolhe a corrente de maneira certa. Então, no caso aqui a I1, eu já vou dizer que ela aponta para dentro do nó. Ela entra no nó. Então, olhando esse primeiro nó aqui 1, nós vamos ter essa expressão aí. A corrente da fonte entrando, igual à corrente da segunda fonte que está saindo, mais a corrente do resistor 1 que está saindo, e a do resistor 2 que também está saindo. Ou seja, é só mesmo levantar aquela ideia da soma das correntes que chegam é igual à soma das correntes que saem. E para o nó 2 a mesma coisa. Depois disso, de definir as expressões, nós vamos escrever cada corrente de acordo com a lei de Ohm. E a lei de Ohm fala o seguinte, que a tensão em um elemento do circuito é o potencial de um lado menos o potencial do outro. E aí a gente olha cada elemento. Por exemplo, a corrente do resistor 1. De um lado, na base da seta, nós temos V1. Então, ele é o maior potencial. E do outro lado, nós temos 0. Então, vai ser aqui o menor potencial. Para o caso do resistor 1, então, vai ficar V1 menos 0. E aí, dividido pela resistência dele, que é o próprio R1. Então, apareceu aqui, ó. A corrente I1 é V1 menos 0 sobre R1. Para o resistor 2, a mesma coisa. Do lado esquerdo, nós temos V1. Do lado direito, nós temos V2. E aí, seguindo a ideia da seta, né? Base da seta V1, extremidade V2. Então, vai ficar V1 menos V2 sobre R2. E teremos a divisão pela resistência R2 para chegar no valor de corrente. E o I3 é a mesma coisa. Olhando aqui na base eu tenho V2, na extremidade eu tenho 0. E aí nós vamos substituir esses valores de corrente, né, pelas expressões desses elementos. Então, no caso, ó, I1 e I2 com letra maiúscula são da fonte. Então, eu vou manter aqui do mesmo jeito. Esse I1 que é do resistor, eu vou substituir pela equivalência dele, aqui, ó, V1 sobre R1. O 0 aqui pode ser cancelado, né? E o I2 é a mesma coisa, V1 menos V2 sobre R2. Então está aqui. Depois que essa substituição é feita, aí sim nós teremos um sistema onde as variáveis são os potenciais nos nós. Então percebam que nós temos aqui duas equações e as variáveis são V1 e V2. A gente já consegue resolver esse sistema aqui. E aí fizemos esse exemplo na aula passada. Vocês têm aí na videoaula que eu deixei para vocês, né?
de 2 semanas atrás, podem dar uma conferida, mas é só uma questão de aplicar esses conceitos. E aí a gente entra no assunto de hoje, que é a análise nodal ainda, mas agora a gente está trabalhando com fontes de tensão. Quando nós vimos as fontes de corrente, elas eram uma vantagem para o circuito. Por quê? A corrente naquele elemento ali, naquele ramo, já era conhecida. Então eu tinha que levantar uma expressão a menos. Então é interessante, né, desse ponto de vista. Voltando aqui, ó, igual que eu tenho a corrente da fonte I1. A do resistor eu não conheço, então a do resistor eu devo escrever como uma expressão. A da fonte que eu conheço é só colocar o valor dela. Então, nesse caso, ela ajudava porque já era um valor conhecido. Quando a gente coloca fontes de tensão no circuito, elas podem também nos ajudar a definir potenciais em alguns nós. Então, primeiro, vamos avaliar essa fonte aqui da esquerda, de 10 volts. Eu sei que o terminal negativo dela está ligado ao terra, que é terminal zero, né, o potencial zero. E o potencial da extremidade da fonte foi chamado aqui de V1. Mas percebam que já é fácil definir quanto que vale V1. É só pensar o seguinte, ó, eu saí aqui do terra, que tem potencial zero, passei por uma fonte que tem uma diferença de potencial de 10 e cheguei ao potencial V1. Então, qual é o potencial do ponto V1? É só pensar que a fonte nesse caminho aqui funciona como uma elevação de potencial. Então, do ponto V1 para o terra, nós temos 10 volts. Por quê? O potencial V1 é 10 volts e o potencial terra é zero. Então, 10 menos 0, temos aí exatamente a diferença de potencial da fonte. Então, percebam que é fácil a gente definir qual é o potencial se a gente tiver uma fonte entre dois nós, né, sendo um desses nós o terra. Se isso for verdade, o potencial na extremidade é a tensão da fonte. Agora, se essa fonte estivesse invertida, com o terminal positivo voltado para baixo, esse potencial aqui seria menos 10 volts. Então é só tomar cuidado com essa questão do sinal. Se estiver desse jeito aqui, é só pensar, ó, caminhando nesse sentido, eu estou indo do menos para o mais, meu potencial aumentou, então tem mais 10. Se a fonte estivesse invertida, eu teria menos 10 volts nesse nó aqui. E outra possibilidade que nós podemos ter é uma fonte de tensão entre dois nós de potenciais desconhecidos. Então percebam que aqui um desses potenciais era o terra, já era conhecido. Então essa análise é bem direta. Agora, nesse ponto aqui, onde nós temos uma fonte entre dois potenciais desconhecidos, nós vamos encontrar um probleminha que é o seguinte. Percebam que aqui eu não vou levantar uma expressão para o nó V1, porque ele já é conhecido. Então eu não vou precisar me preocupar com a corrente que flui pela fonte de 10 volts. Se eu tivesse um potencial desconhecido aqui, aí sim, eu deveria falar, ó, qual é a corrente que flui por aqui? Ela chega ou sai? E aí eu consigo levantar as expressões igual a gente fez na aula passada. Mas como o V1 já tem um potencial conhecido, eu não vou me preocupar com ele. Eu vou me preocupar apenas com V2 e V3, que são os dois nós do circuito que eu não sei o valor do potencial. E aí nós chegamos a um problema que é o seguinte. Para o V2, por exemplo, se eu for levantar a expressão dele igual a gente viu, eu percebo que essa corrente chamada de I1 é a corrente que chega para ele, e I2 é a corrente que sai. Eu posso escrever essa corrente I1 como V1 menos V2 sobre 2 ohms. E essa corrente I2 aqui eu posso escrever como V2 menos 0 sobre 8 ohms. E aí a gente encontra aqui um problema que é o seguinte, qual é a corrente na fonte de tensão? Eu posso escolher o meu sentido, se ela entra ou sai do nó, mas eu vou esbarrar com essa questão de não conhecer o valor da corrente. E isso é problemático porque não tem jeito de eu escrever essa corrente usando aí os elementos do meu circuito. E o mesmo vale para o nó V3. Por mais que eu fale aqui na corrente I4, que pode ser escrita, né, como V1 menos V3 sobre 4, e a corrente I3, que pode ser escrita como V3 menos 0 sobre 6, eu não consigo definir qual é a corrente que flui pela fonte. E aí nós vamos então trabalhar essa fonte como um supernó. Nós vamos unir aqui os dois nós de potencial desconhecido, mais a fonte de tensão que tem um valor de queda conhecido, nesse caso aí 5 volts. Eu sei que a diferença de potencial entre os dois nós, V2 e V3, é de 5 volts, mas eu não sei qual é a corrente que flui por aqui. Então o que a gente pode fazer nesse caso é considerar que essa fonte de corrente com os dois nós valem aí como um supernó. Então enxerguem esse tracejado aqui como se fosse um nó grande, né, apenas. E aí na hora de fazer aquele levantamento da equação dos nós, eu vou considerar que isso aqui tudo é um nó. Por quê? Eu vou avaliar o que está chegando, o que está saindo disso, né, desse conjunto aqui. Então, ó, entrou a corrente I1, entrou a corrente I4, e saiu o quê? I2 e I3. Então eu consigo fazer um levantamento só, considerando aí o supernó. Isso é válido por quê?
Vamos considerar que eu tenho uma corrente aqui nessa fonte, né? Para a esquerda ou para a direita, não importa. Vamos colocar aí para a esquerda. Se essa corrente é para a esquerda, eu deveria usar essas duas correntes aqui, mais essa corrente para a esquerda, para fazer o balanço do nó V2. Por outro lado, eu deveria usar aqui para esse nó V3 as duas correntes I4 e I3, mais essa corrente aqui para fazer o balanço. Então percebam que no final das contas, se eu considerar que isso aqui é um nó só, eu posso ignorar o valor dessa corrente que flui pela fonte de tensão. E aí, no final das contas, é só considerar o que chega para esse nó maior e o que sai dele, e já fica resolvido. Então, no final das contas, esse circuito aqui mesmo, né, que a gente avalia a princípio, ele tem quantos nós? Um aqui embaixo, onde a gente chamou de terra, esse nó chamado V1, o V2 e o V3. Então, logo de cara, a gente já tem aquela ideia. Então, são 4 expressões? Não, não são 4. Por quê? Primeiro, um nó é a referência. Então, já cai uma expressão. Eu já sei que o potencial naquele nó ali vale 0. Tá, então são 3 expressões. Também não. Por quê? Eu já sei que o potencial no nó V1 é 10 volts. Então são 2 expressões. Também não. Por quê? Eu tenho um supernó. E como eu tenho um supernó apenas, eu vou usar apenas uma expressão. E aí vai ficar a dúvida, né? Tá, eu tenho uma expressão, mas são duas variáveis, V2 e V3. Então, nessa minha única expressão, eu tenho duas incógnitas. Como que eu vou resolver o sistema? Nós vamos considerar V2 e V3 as variáveis, e vamos considerar também que existe uma relação entre eles aqui. Ó. Eu sei que V3 mais 5 volts é igual a V2. Né? Se eu for caminhar aqui do V3 até o V2, eu percebo que existe uma elevação de potencial de 5 volts. E do mesmo jeito, se eu for caminhar aqui de V2 para V3, eu percebo que existe uma queda de tensão de 5 volts. Isso é parecido com aquela questão das malhas que nós vimos. Quando a gente tinha uma fonte de corrente entre duas malhas, o valor da fonte era o resultado da contribuição das duas malhas. Aqui é bem parecido. Eu tenho uma fonte de tensão entre dois nós, o valor da fonte é a diferença de potencial entre os dois nós. E é interessante, claro, a gente aplicar, e isso é um exemplo para ver como que vai ficar, né? Mas aqui, a princípio, a gente tem essa questão da explicação, que eu falei com vocês, de toda essa explicação que eu passei, eu escrevi aqui para vocês darem uma lida também depois no slide, né? E aí a gente chega no exemplo. Resolvendo esse exemplo aqui, a gente consegue entender como que o supernó vai funcionar no nosso circuito. Então vamos entender o que a gente tem aqui. Calcule as tensões nos resistores do circuito a seguir usando a análise nodal. Então olha só, nós temos quantos nós? É o primeiro passo, sempre definir a quantidade de nós. Então aqui embaixo eu tenho um nó, e aqui, né, parece que é outro nó, porque eu tenho um pontinho. Mas se a gente for analisar de um ponto para o outro, nós não temos nada, não tem queda de tensão, não tem nenhum elemento aqui que gera queda ou elevação. Logo, esse ponto ou esse ponto aqui representam o mesmo nó. Então isso aqui tudo, essa parte de baixo toda aqui, ó, é apenas um nó, é um potencial. Olhando aqui então, se a gente for considerar os 0 volts aqui, nós teremos a fonte de tensão de 14 volts, e o potencial neste ponto aqui será conhecido. Ele é 0 mais os 14 de elevação da fonte. E aí nós temos um potencial aqui nesse ponto, que é o V1, por exemplo, e outro potencial aqui que é o V2. Então percebam que dos 4 nós, né, que eu citei aí, o nó de baixo, que é o terra, este nó aqui, que tem 14 volts, este nó aqui pode ser chamado de V1, e esse nó aqui pode ser chamado de V2, nós temos apenas 2 nós desconhecidos. Os outros 2 já são conhecidos, então não vão entrar aí na nossa equação. Para resolver esse sistema, então, nós vamos precisar de 2 equações e 2 variáveis apenas. E eu sei que a equação que eu vou levantar aqui no supernó, né, olhando aqui, eu tenho uma fonte de tensão entre 2 nós. Então, esse é o meu supernó. Eu levantarei uma equação para esse nó, e a outra equação é a seguinte. O potencial V1 somado 6 volts resulta no potencial V2. Com essas duas informações na mão, a gente já consegue resolver esse exemplo aqui. Então vamos ver como vai ficar. Para resolver esse exemplo então de supernó, é necessário primeiro definir a quantidade de nós que nós temos. Como eu falei com vocês, são 3 nós. Aqui embaixo, né, essa região toda representa um nó, porque o potencial é o mesmo para todos os pontos aqui de baixo. Então vou chamar essa região aqui de terra, ou seja, potencial 0 volts. Temos um potencial neste ponto aqui. Detalhe que quando a gente fala em representar os nós, a gente está interessado em representar pontos com potenciais diferentes. Então, o potencial deste ponto é diferente do zero porque tem uma fonte no meio do caminho. Daqui para cá, o resistor representa uma queda. Então, aqui tem um potencial desconhecido V1 e aqui tem um potencial desconhecido V2. Ou seja, são 4 nós no total.
e nós temos 4 potenciais, sendo 2 deles desconhecidos, V1 e V2. 0 volts, como eu falei, é conhecido, e o potencial nesse ponto aqui vale 14 volts. Por quê? Nós saímos aqui do zero, atravessamos a fonte de 14 volts, então o potencial aqui é mais 14 volts. Percebam que se a fonte estivesse ao contrário, seria menos 14 volts, porque eu sairia do zero, cairia 14 volts e chegaria naquele nó ali. Então, a princípio é isso daí que nós temos. Analisando os nós desconhecidos, nós percebemos que tanto o nó V1 quanto o nó V2 não podem ter suas equações completas, porque falta a corrente da fonte de tensão que está aqui no meio. Mas eu sei o seguinte, que se eu pegar o potencial do nó 1, somar 6 volts, eu teria o potencial do nó 2. Então já posso escrever isso aqui, ó. V1 mais 6 é igual a V2. Do mesmo jeito, se eu tiver o potencial V2 e subtrair 6 volts, eu terei o potencial V1. Nesse caso, eu olho os terminais da fonte, né? Então, saiu aqui, passou do negativo para o positivo, está aumentando. Então, V1 mais 6 volts resulta em V2. Vamos guardar isso aqui por enquanto. E agora a gente pode pensar no supernó. O supernó, lembrando aí, é representado por 2 nós conectados por uma fonte de tensão. E agora nós precisamos levantar a equação desse supernó. Para isso, vamos definir o sentido das correntes que fluem pelos resistores. Então, exemplo, para o resistor de 4 ohms, eu vou escolher a corrente para a esquerda. Vou chamá-la aqui de I1. Para o resistor de 3 ohms, eu vou escolher para baixo, chamar de I2. Para o resistor de 2 ohms, também vou escolher para baixo, chamar de I3. E para o último resistor, também para baixo, vou chamar de I4. Então nós percebemos o seguinte, considerando o supernó, as correntes que entram, quais são? Na verdade é só uma, né? Apenas o I1 está entrando. Então eu vou escrever aqui, ó, corrente que entra, ou correntes que entram, e do outro lado correntes que saem. No caso, a corrente I1 é a única que entra, é igual às demais correntes que estão saindo. Detalhe que eu estou analisando aqui o supernó, né? Então está saindo aqui I2, I3 e I4. E agora eu preciso escrever essas correntes de acordo com a lei de Ohm, ou seja, tensão dividido pela resistência. Eu vou observar qual é o potencial na base da seta, menos o potencial da extremidade da seta, e dividir pela resistência que eu tenho ali. Exemplo para a corrente I1. A base dela é 14 volts, a extremidade é V1, que é desconhecido. Essa é a diferença de potencial, 14 menos V1. E esse resultado eu vou dividir por 4. Então, só escrever aqui, ó, 14 menos V1 dividido por 4. Isso é igual a I2. I2 aqui eu tenho na base V1, na extremidade 0. Então vai ser V1 menos 0 dividido por 3. Corrente I3. V2 menos 0 dividido por 2. E a corrente I4 também é V2 menos 0. Os dois resistores estão em paralelo, então eles têm o mesmo valor de tensão, né? Tá certinho. E agora eu vou dividir por 6 ohms, que é o valor de resistência dele. Agora, essa expressão aqui precisa ser simplificada. Então vou continuar aqui embaixo. Para simplificar essa expressão, eu vou escolher o mínimo múltiplo comum dos denominadores, que nesse caso aí é o 12. Então vou colocar 12 tanto para o lado esquerdo da equação, quanto para o lado direito. Agora é só fazer a divisão aqui. Por 4 dá 3. 3 vezes 14, 42. Menos 3V1. Então não se esqueçam que eu tenho que multiplicar tanto 14 por 3 quanto V1 também, né? 12 por 3, 4. Então teremos aqui 4V1. 12 por 2, 6. Então mais 6V2. E 12 por 6, 2. Mais 2V2. Nesse caso aqui a gente pode cancelar os denominadores, ou multiplicar os dois lados da equação por 12, né? Que dá no mesmo. E desse lado esquerdo eu vou manter o 42. E esse menos 3 e 1 vou passar para o lado direito, mais 3 e 1. Então 3V1, na verdade V, né? Não I. 3V1 mais 4V1, 7V1. E aqui nós temos 6V2 mais 2V2, dá 8V2. Então essa é a equação do nosso supernó. E aí a gente esbarra num probleminha, né? Porque eu só tenho uma equação de nó e duas variáveis, né? V1 e V2.
Mas aí lembrando que a gente fez aqui em cima a relação entre V1 e V2, e agora a gente pode substituir aqui embaixo, né? Vou até escrever aqui então equação 1 e equação 2. E aí nós temos, ó, substituindo a equação 1 na equação 2. O que nós vamos ter? 42 é constante, é igual a 7V1, vou manter, mais 8V2. Então vou colocar aqui o 8, e o V2 nós sabemos que é igual a V1 mais 6. Então teremos 7V1 mais 8V1 mais 8 vezes 6, 48. Então aqui nós teremos o seguinte, 7V1 mais 8V1, 15V1. E esse 48 que está aqui vai passar para o outro lado. Então 42 menos 48, menos 6. Então daqui nós tiramos que V1 é igual a menos 6 sobre 15, que resulta em menos 0,4 volts. E agora a gente pode encontrar o valor de V2, substituindo aqui, ó. Eu sei que V1 vale menos 0,4. Detalhe, né? Eu vou levar o sinal, não pode esquecer dele não. Então, menos 0,4 mais 6 é igual a V2. Aqui, então, resulta em V2 igual a 5,6 volts. Então, já temos os potenciais nos nós, nos 4 nós do circuito. Só que foi pedido aí tensão e corrente em cada resistor. Agora é só mesmo a gente fazer a associação, né, desses potenciais nos nós com as posições aí dos resistores. Então, exemplo, né, o resistor de 4 ohms aqui, ele é 14 menos V1. Aí quanto que vale V1? Menos 0,4. Então 14 menos 0,4, que vai dar 14,4, é a tensão no resistor de 4 ohms. Então temos aqui o circuito com seus potenciais, e agora a gente pode começar a pensar nos resistores. Então, primeiro aqui, o resistor de 4 ohms. A tensão nele é igual a 14, considerando, né, o sentido da corrente que a gente escolheu. Vou representar aqui os sentidos, né? Então será 14 menos 0,4, né? Então a tensão nele é de 14,4 volts. E a corrente desse resistor? 14,4, que é o valor de tensão, dividido pela resistência, que é 4. Nesse caso aqui nós vamos ter uma corrente de 3,6 amperes. Segundo resistor, esse aqui de 3 ohms. A tensão nele é menos 0,4 menos 0. Então V igual a menos 0,4 menos 0, que é igual a menos 0,4 volts. E a corrente que flui por ele é tensão dividido pela resistência. Então, nesse caso aqui vai dar menos 0,13333 amperes, que a gente pode escrever também como menos 133,33 miliamperes. Então percebam que a corrente aqui ficou negativa. O que significa isso? Que esse sentido que a gente escolheu está errado. Na verdade a corrente está subindo para esse resistor, né? Por isso que deu essa corrente negativa. Em compensação, para o primeiro resistor a corrente foi positiva. Quer dizer que a gente acertou, né, na hora que falou que ela está fluindo para a direita. Para o resistor de 2 ohms, nós temos ali 5,6 na base da seta e 0 volts na extremidade. Então a tensão dele, que eu estou calculando só a tensão primeiro, né? A tensão dele é exatamente 5,6 volts. E a corrente? 5,6 dividido por 2, que vai dar aqui 2,8 amperes. Então está positivo, quer dizer que a gente acertou também, que essa corrente está descendo. E por último o resistor de 6 ohms. A tensão nele é 5,6 na base, menos 0 na extremidade. Como eu falei com vocês antes, o resistor de 2 ohms e o de 6 ohms estão em paralelo, então eles terão o mesmo valor de tensão. E a corrente desse resistor de 6 ohms é só dividir a tensão por 6, que vai dar aqui 0,933,33 amperes ou 933,33 miliamperes. Resultado positivo de corrente significa que a gente acertou no sentido, né, positivo aqui. Então o único erro que a gente cometeu na hora de escolher as correntes foi a do resistor de 3 ohms, mas não tem problema.
Se a gente quiser verificar, né, se está batendo aí de acordo com a lei de Ohm, ou na verdade de acordo com a lei de Kirchhoff das correntes, é bem simples. A gente pode falar o seguinte, ó. Aqui eu tenho uma corrente chegando, nós vimos que essa corrente vale 3,6 amperes. E aqui eu tenho uma corrente saindo de menos 133. Então, na verdade, ela está chegando. Eu vou trocar aqui o sentido. E ela vale 133,33 miliamperes. Então, quer dizer que se eu somar aqui, né? Se eu fizer o balanço aqui, a corrente que chega é 3,6. E aqui, não, na verdade as duas chegam, né? Falei bobagem. As duas correntes chegando vão entrar nesse nó aqui e vão sair por aqui, né? Então 3,6 mais 133 mili vai dar 3,73 amperes. Então somando essas duas aqui, né? Eu vou ter aqui 3,6 mais, lembrando que esse daqui é 0,133. Então o resultado aqui é 3,73 amperes, né? Arredondando aí para duas casas decimais. E aqui nós temos 3,73 chegando para esse nó e saindo quanto? 2,8 nesse resistor e 933 mili,33 no outro resistor. Então se eu somar essas duas correntes aqui, ó, que é 2,8 mais 0,93, arredondando, nós vamos ter aí exatamente o valor da corrente, né, que chegou. Ou seja, eu consigo definir até qual é a corrente que flui pela fonte, né, que era desconhecida no início. Então essas duas aqui chegam, atravessam a fonte e descem por aqui. E a gente pode também falar em linha de Kirchhoff das malhas, né? Então, exemplo, eu tenho aqui 14 volts de queda. Esse resistor aqui tem uma queda de 14,4. Então, elevou 14, caiu 14,4 e depois elevou de novo 0,4. Então, está batendo, né? As elevações totalizaram 14,4 e a queda também. Então, a gente pode fazer isso aí para todo o circuito, né? Que o resultado tem que bater. A lei de Kirchhoff das malhas e dos nós tem que ser válida. Aí eu deixo como atividade para vocês terminarem, né? Quem tiver interesse de conferir isso daí e chegar nos resultados corretos. E podemos também fazer a simulação do circuito no Tina. Então, só relembrando, né, como usar o Tina e fazer a montagem do circuito. Então, nós vamos precisar aí de duas fontes de tensão. Elas estão aqui na aba Basic. Essa daqui. Vamos usar duas. E a segunda aqui está nessa posição. Depois nós temos 4 resistores. O primeiro está aqui. Os outros 3 aparecem na vertical. Então, um aqui. Outro aqui. E o último aqui. E agora é só fazer a conexão dos elementos do circuito. O R1 está ligado aqui na fonte. Beleza, agora todos os elementos já estão no lugar, né? A gente pode girar os nomes, se a gente quiser, é só clicar no nome, mandar girar aqui em cima. Vou girar o nome dos resistores aqui também. E substituir os valores, né? Essa fonte aqui é de 14 volts. Esse resistor aqui é de 4 ohms. Esse daqui é de 3 ohms. Essa fonte aqui é de 6 volts. Esse resistor é de 2 ohms. E o último resistor é de 6 ohms. Então já temos aí os nossos elementos do circuito. Agora o objetivo é verificar os potenciais V1 e V2. Então se eu quiser medir aqui o V1, vou colocar aqui um voltímetro ligando o V1, esse ponto aqui, que é o mesmo que esse onde eu liguei, até o terra. Esse ponto de baixo. Inclusive, vamos até marcar aqui, né, que ele é o terra. E se eu quiser também medir o V2, é a mesma coisa. Vou ligar aqui, ó, no potencial que nós chamamos, na verdade, esse é o mesmo potencial, né? V2 é ao lado direito aqui da fonte. Esse potencial é o V2 e ligo também ao terra. Pronto. Agora eu vim aqui em análises, descer análises e mando calcular as tensões nodais. Então, olha só, o potencial V1
é menos 400 milivolts, ou seja, ele é menos 0,4, que foi o valor que a gente encontrou. E o potencial V2, 5,6, também é o mesmo valor que a gente encontrou. Então, o nosso circuito ficou calculado da maneira correta, a gente confirmou isso daí por meio da simulação, e as relações, as outras relações que a gente tirou também, aparecem todas aqui, né? Por exemplo, o resistor de 4 ohms, ele tem uma corrente de 3,6 e uma tensão de 14,4 volts. O resistor R2 tem uma tensão de menos 400 mV e uma corrente de menos 133,33 miliamperes. Esse resistor aqui, de 2 ohms, uma tensão de 5,6 e uma corrente de 2,8. Lembrando, né, que nesse caso aqui, do resistor R2, de 3 ohms, nós consideramos a corrente dele para baixo, igual o Tina considerou aqui, e é possível ver que o resultado dela deu negativo, né? Ou seja, o nosso palpite inicial está errado, né? Mas lembrando que isso aí não muda nada em termos de cálculo, a gente não tem que refazer nada. É só mesmo para saber na hora de fazer a análise do circuito, a avaliação desses resultados aí. E o último resistor também tem uma tensão de 5,6, porque está em paralelo com o R3, né, de 2 ohms, e a corrente dele é de 933,33 miliamperes. Então os resultados aí bateram com o nosso cálculo, isso é um bom sinal, né? E, inclusive é interessante que vocês trabalhem com a simulação também, nesses exercícios que eu passo para vocês fazerem em casa, tentar fazer a simulação dele ajuda bastante também. Então, visto aí o exercício, nós vamos ver agora qual é a atividade que vocês vão me entregar na próxima semana, ou melhor, daqui 2 semanas. No final do conjunto de slides, vocês vão encontrar 2 circuitos. O primeiro é aquele que vocês me entregaram nessa aula, né? E o próximo circuito, o exercício 2, é o que vocês vão me entregar daqui 2 semanas. Então percebam que para o primeiro caso, a gente não tinha supernó, que foi o que a gente viu na aula passada. E para essa aula, a gente já estudou o supernó e agora eu gostaria que vocês me entregassem esse exercício baseado nele. É claro que não tem problema algum a gente ter fontes de corrente e de tensão ao mesmo tempo, né? Aparece como uma novidade referente aos circuitos aí que nós já vimos, mas não tem problema algum. Então foi pedido aqui, ó, calcule as tensões nos resistores usando o método nodal. O que vocês vão observar aqui? Essa parte de baixo toda do circuito representa apenas um nó, ou seja, vocês podem chamar ele de terra, por exemplo. Lembrando que este ponto e este ponto aqui representam o mesmo nó, porque de um para o outro a gente não tem queda de tensão, não tem diferença de potencial. E aqui em cima então nós temos o potencial V1 e o potencial V2. E os dois nós aqui de cima, junto com a fonte de tensão, equivalem a um supernó. É só lembrar, né? Eu tenho uma fonte de tensão ligando 2 nós, é um supernó. E aí eu sei o seguinte, que V1 mais 2 volts resulta em V2. E vocês vão levantar a expressão para esse nó aqui também, né? Que é o quê? A corrente que chega, nós temos aqui uma corrente chegando de 2 amperes. Aqui eu tenho uma corrente saindo de 7. Desses dois resistores aqui, vocês vão escolher qual corrente que entra e qual corrente que sai. E com relação ao resistor de 10 ohms, vocês não vão precisar se preocupar, por quê? Se isso aqui é o meu supernó, a corrente que está entrando aqui no resistor de 10 é a mesma que está saindo. Então ela vai aparecer dos dois lados da equação e vão se cancelar, né? Então a mesma coisa de vocês não colocarem ela. Na hora de montar a equação do supernó, não se preocupem com o resistor de 10, porque senão vocês vão só colocar uma corrente aqui que está saindo, né, do nó V1 e depois entrando no nó V2. E aí quer dizer o quê? Ela saiu do supernó e entrou no supernó. Então não vai fazer diferença nenhuma. E outra coisa importante é o seguinte, esse resistor de 10 está em paralelo à fonte de tensão. Então, obrigatoriamente, o valor de tensão nele é 2 volts. Não precisa nem de cálculo aqui. É só bater o olho e afirmar. A corrente que flui por ele, então, é 2 volts dividido por 10 ohms e está resolvido. Então, eu vou deixar esse exercício. Vocês podem entrar em contato comigo pelo AVA ou pelo chat, aí, pelo fórum, né? Por e-mail também, que eu vou respondendo as dúvidas. E eu vou fazer também a questão da aula ao vivo no nosso atendimento, o atendimento ao vivo, na verdade, na próxima semana, porque eu achei que foi proveitoso aí, teve uma quantidade razoável de alunos, né? E o pessoal, pelo que eu vi aí, conseguiu pegar bem as ideias para resolver o exercício. Então, na próxima semana, na terça-feira, a gente pode tentar também fazer isso, tá? Aí vamos manter o horário, 16h30, o link é o mesmo, apesar de que eu vou disponibilizar aqui no AVA de novo para vocês. No mais, bons estudos e nos vemos em breve.